E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Aqueles que me acompanham há mais tempo aqui no canal sabem da minha preocupação com a maneira como os profissionais de educação física, e em especial os professores de natação, se comunicam com seus alunos. Eu acho que nós devemos ser bem preocupados com relação à comunicação, ao vocabulário que nós usamos, o que nós estamos comunicando, como que nós estamos comunicando. Eu acho que nós somos profissionais da comunicação e faz parte das nossas obrigações ter essas preocupações. E quando eu falo nisso, eu digo que nós temos que ter uma maneira correta de nos expressar. Eu tento fazer isso aqui nos vídeos, às vezes dou umas escorregadas, não é? Mas tento fazer isso aqui nos vídeos. O professor tem que ser uma pessoa que fala bem, que fala corretamente, concordância nominal, concordância verbal, usa os termos específicos para definir cada coisa que ele quer definir, procura definir os seus termos quando ele sente que o termo não é muito usual, não é muito conhecido, definir os termos, é as coisas que eu tento fazer aqui. E na hora que ele faz isso, ele tem que usar um vocabulário correto, ele tem que ter vocabulário passivo para poder utilizar quando for o caso, não é ter uma linguagem rebuscada e eventualmente inacessível, muito pelo contrário. Eu vou buscar a precisão. Eu acho que os profissionais, principalmente da área de ciências biológicas, todo o jargão profissional, o vocabulário específico e o vocabulário passivo que eles usam, procuram usar de maneira articulada, de uma maneira mais coloquial assim, é buscando uma precisão. Nós temos que ser precisos e específicos na hora de falar da saúde das pessoas, na hora de falar de atividade física com relação às pessoas, na hora de falar das modalidades esportivas. Eu acho que nós temos que ser precisos e específicos. Então essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Isso não é coisa boba não, porque veja, todo aprendizado motor, toda vez que você ensina um movimento novo, um nado novo, um movimento novo, um fundamento esportivo novo para um aluno, a primeira fase desse aprendizado motor é uma fase cognitiva, onde o aluno está ouvindo as suas explicações e ele está formulando isso dentro da sua mente para tentar executar aquilo que você pediu para ele executar. Então a primeira parte de todo aprendizado motor é essencialmente cognitiva, é ele ouvindo a explicação, a orientação, a instrução, ele ouvindo isso. Então a busca da precisão, da correção, uma coisa que não agrida os ouvidos, uma coisa que seja clara para ele, muito importante. Essa preocupação a gente precisa ter. Eu fui amadurecendo isso ao longo da minha carreira profissional, mas eu me lembro que muito cedo eu já tinha isso muito claro. Eu tinha 20 e poucos anos, eu já tinha isso muito claro. O professor tem que ser uma pessoa que se expressa de maneira adequada, de maneira diferente. Comigo já aconteceu várias vezes de algumas pessoas chegarem para mim e perguntar: o senhor trabalha em quê? Eu falo: sou professor. Eu percebi que o senhor se expressa de uma maneira de professor. Ele não soube dizer, mas ele percebeu essa preocupação que eu tenho com relação a isso. Eu fiz esse preâmbulo todo para chegar no seguinte: recentemente eu tenho ouvido as pessoas utilizarem um termo que tem me agredido os ouvidos, porque é um termo muito inadequado, muito mesmo inadequado, e tem a ver com a natação, que é a minha praia, pô. Então eu fiquei especialmente revoltado, especialmente indignado, que é o seguinte: eu já expliquei para vocês aqui em vídeos passados também, que até 2009 os blocos de partida em natação eles eram planos, né? O nadador subia, muitas vezes com os dois pés na parte anterior do bloco, né? Aí eles começaram a fazer uma saída anterior-posterior, um pé na parte anterior do bloco e outro pé um pouco mais atrás, chamada saída de atletismo, semelhante ao atletismo. Pois é, em 2009 eles começaram a desenvolver uma espécie de um apoio posterior para um dos pés do nadador. Eu vou mostrar aqui uma imagem nos meus efeitos especiais, vocês estavam com saudade, né? Os meus efeitos especiais que eu já mostrei uma vez e eu vou mostrar de novo para vocês. É essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Esse é o novo bloco. E o novo bloco ganhou esse anteparo posterior. Antigamente ele era todo plano. Agora não, ele tem esse aqui, ó, esse apoio posterior. Esse apoio posterior, ele foi sendo desenvolvido e ele ficou mais ou menos pronto em 2009. 2009 havia o Mundial de Natação de Roma, mas no Mundial de Natação de Roma ficou muito em cima
porque foi aprovado no mesmo ano e no mesmo ano já tinha Mundial. Então esses blocos novos, com esse apoio posterior, não foram usados no Mundial de Roma. Só foram ser usados em 2011 no Mundial de Xangai. 2011. E depois, no ano seguinte, o primeiro uso olímpico deles foi nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Esse foi o primeiro uso deles. Bem, desde que começou a se usar esses apoios eles já são antigos e tal, e a gente tem feito uso deles, né? E os blocos novos aqui da Escola de Educação Física têm esse apoio, tudo mais e tal. Mas eu tenho ouvido recentemente as pessoas usarem um termo muito, como eu disse, muito inadequado para se referir a esse apoio, que é pedaleira. Gente, esse termo ele é tão inadequado que com mais de 40 anos de profissão, eu custei para entender que o pessoal estava se referindo a esse apoio posterior, ou esse anteparo, seja lá o que for. Eu custei para entender. E esse termo ele é inadequado por uma série de razões. A começar que ele já é usado tradicionalmente numa outra modalidade, que é a bike, que é o ciclismo. Pedaleira é o nome que se dá ao conjunto dos dois pedais da bike, mais aquela coroa onde a corrente fica passando, aquela coisa toda. Então, esse conjunto de dois pedais mais as peças adjuntas é chamado de pedaleira. Vou trocar pedaleira da bike. Então, esse já é um termo consagrado em outra modalidade. Por extensão, também é chamado pedaleira os pedais da moto, quer dizer, o motociclismo, por contaminação, né, acabou trazendo para si também esse termo, porque os pedais do motociclista são importantes. Para quem não sabe aí, no pé esquerdo o motociclista tem um pedal onde ele faz as trocas de marcha, e no pedal direito ele tem o freio de pé, que é da roda de trás. Então, é um conjunto de dois pedais também, mais aquele conjunto todo, tem um apoio e tem a parte móvel. Então, veja, os pedais são sempre partes móveis, tem a ver com ciclismo e motociclismo. Agora, tem também um outro lugar onde esse termo pedaleira é também muito usado, que é na música. Para quem é roqueiro aí, para quem acompanha, sabe que os guitarristas de rock gostam de usar vários pedais. Pedais é um aparelhinho que fica no chão e o guitarrista de rock, ele aciona pedais para dar diversos efeitos sonoros no seu solo, na música que ele está. Então tem pedal para dar reverberação, tem pedal para dar distorção, tem pedal para dar eco, tem pedal para fazer um monte de coisa. Eu não sou muito aficionado, mas entendo alguma coisinha disso. Então, um conjunto de pedais em frente a um guitarrista, o pessoal chama de pedaleira também. Existe inclusive conjuntos já prontos, o cara já compra um conjunto de pedais para ele usar nas suas apresentações de música, normalmente rock, né, de vários gêneros, e aquilo se chama pedaleira. Então veja, pedaleira é um termo que já tem usos como sagrados. E ele é muito inadequado, porque esse apoio posterior do bloco que eu mostrei, para começar, aquilo não é sequer um pedal, ele não é móvel, ele não aciona nada. Ele sim é usado como apoio do pé posterior, que antes não tinha esse apoio. E as regras, todas as traduções para a língua portuguesa das regras de natação, chamam aquela peça que hoje os blocos têm de apoio. Então, por favor, vamos chamar o apoio de apoio. Vamos falar apoio. Eu tenho usado um termo que também já vi algumas pessoas usarem, que é anteparo. Tem aquele anteparo posterior ou apoio posterior. São termos muito mais adequados, gente, muito mais adequados, muito mais precisos. Não vão trazer confusão nenhuma. Você utiliza isso, eu utilizo isso aqui com os meus alunos tanto de aprendizado como de aperfeiçoamento. Eu faço tomadas de tempo com eles. No segundo tiro eles já sabem do que se trata, eles já entenderam e tal. Então, eu estou lançando aqui, dentro das minhas modestas dimensões aqui, eu estou lançando uma campanha contra o termo pedaleira. Não vamos mais chamar, por favor, meus colegas aí, evitem usar esse termo e prefiram
o termo apoio, que ele é mais consagrado porque ele está na regra oficial, ou aquele anteparo posterior, anteparo do bloco, que é o único anteparo que tem, que são termos muito mais adequados. Eu acho que a comunicação vai ficar facilitada, vai evitar confusões, principalmente se os alunos de vocês tiverem alguma, como eu disse, algum trânsito, algum conhecimento de ciclismo, de motociclismo ou mesmo de música eletrônica, eles vão acabar se confundindo, eles vão falar, mas de que pedaleira esse professor está falando, gente? Pelo amor de Deus. Então hoje, nesse vídeo, eu queria chamar a atenção disso. Chamar a atenção por conta daquilo. O professor tem que ser um zelador da sua língua, da língua portuguesa, da sua língua, da sua maneira de se comunicar, do seu vocabulário coloquial, do seu vocabulário passivo e do seu vocabulário técnico. E utilizar isso de maneira coordenada para se expressar melhor, porque isso vai facilitar a vida do seu aluno. Isso não é um luxo, não. Não é um luxo. Não estou falando de tornar a linguagem mais rebuscada, inacessível, por uma razão de elitismo profissional. Tem gente que viaja, forma teorias da conspiração com relação a isso. Eu falo de você ser preciso, de você buscar precisão de linguagem, termos que sejam adequados. É disso que eu falo e falo de beneficiar os alunos. É bom que os alunos já desde o aprendizado, passando pelo aperfeiçoamento em direção ao treinamento, ouçam os profissionais de natação que estão trabalhando com ele de maneira mais ou menos harmônica, de maneira mais ou menos consonante, o termo correto, eu acho. Se vocês aí fazem parte do time que me escuta, por favor, fiquem alertas nisso. Tá bom? Por hoje era isso só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like. C, curte, compartilha e comenta, né? Isso aí ajuda muito, o YouTube entende isso como engajamento. E coloque em seus comentários. Vocês já tinham ouvido esse termo, pedaleira? Como é que chamam aí onde você dá aula? Vocês aí do Brasil todo, eu recebo gente aqui do Brasil todo. Vocês em Portugal, como é que chamam aí? Como é que chama esse anteparo, esse apoio posterior? Qual é o nome que os profissionais de educação física na borda da piscina utilizam? Como é que é? Escrevam aqui para a gente discutir um pouco isso. Eu acho que essa discussão não é vazia, não é secundária, não é um detalhe esdrúxulo, não. Eu acho que é uma coisa importante e a gente deve ficar atento nisso. Tá bom? E continue mandando para cá, como sempre, as suas sugestões, porque aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!